Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente vai fazer mais um Ordem Versus. O Ordem Versus de hoje é o nosso trio favorito, Joey, Kaiser e Arthur, versus Carniçal, né? É uma batalha muito interessante, com vários fatores que podem influenciar ela e muito complicada e muito legal ao mesmo tempo de se discutir. Ela pode ir de várias maneiras diferentes e vocês podem estar se perguntando agora, pô, meio injusto isso, né? Tipo, só o Joey, o Kaiser e o Arthur sozinhos enfrentar o Carniçal, eles não vão conseguir. Mas é aí que você se engana, os três estão muito fortes mesmo. E eu acho que eles têm uma relativamente boa chance de ganhar do Carniçal aí num combate entre eles, né? Eu tô considerando aqui Joey, Kaiser e Arthur do episódio 12 de Desconjuração, o episódio Mudanças, né? Se você estiver vendo aí mais pra frente no futuro, onde todos eles, cada um tem 50 de vida e 75 rituais e todos os status no máximo, não tô falando desses, tá? Eu tô falando do Joey, Kaiser e Arthur do episódio 12, que dariam uma luta bem interessante com o Carniçal. Então, bom, vamos lá, começando analisando os status de cada jogador, de cada adversário. Começando pelo nosso querido Carniçal. Bom, os status do Carniçal eu já analisei em algumas oportunidades em vídeos passados. Eu acho que só uma na real, que foi no vídeo do Carniçal versus o Viajante. Então eu vou ser um pouco mais breve na análise dele, né? Se vocês viram aquele vídeo, vocês sabem, o Carniçal tem 50 de vida, o dano dele é 1d8 e a armadura é 8. Os poderes dele são controle mental e ressuscitar os mortos, para fazer eles minions, né, para ajudar ele. Eu cheguei a esses valores observando a batalha e vendo quanto de dano ele tomou, as descrições do Selbit para os ataques e quanto de dano ele deu e algumas coisinhas, algumas informações que o Selbit deixava escapar no meio, né? Então foi assim que eu cheguei a esses valores. São valores que eu acho que são bem próximos da realidade, considerando que o Carniçal é um boss de O Segredo na Floresta que na época não tinha... a galera não era tipo sobre-humana, né? Não tinha nenhum super-herói que nem tem hoje em Desconjuração, que todo mundo é simplesmente um monstro absurdo. Mas a galera, todo mundo ser humano normal com armas. Então o Carniçal ele foi um boss muito forte na época. E eu acho que esses valores aqui pra ele tão aceitáveis, no mínimo, né? E, bom, esse é o Carniçal. Não tem muito pra falar sobre ele, eu já falei bastante sobre ele na última análise. Agora vamos falar do Joey, Kaiser e Arthur, né? Nossa, velho, foi difícil pegar os status deles. Meu Deus, velho, foi um saco pra juntar informação suficiente sobre esses três pra fazer esse vídeo. Porque eram muitas coisas, cara, são muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. Assim, eu nem falei do poder do Carniçal, né? O Carniçal, ele tem o controle de mentes e ele faz um teste de poder contra a pessoa que ele quer controlar pra ver se ele vai conseguir controlar a mente dela ou não. Eu coloquei o poder dele como 20, que é um poder bem alto, justamente porque o Carniçal é muito poderoso. Então eu falei assim, bom, 20 de poder... eu acho que vai ser razoável, considerando também que o Carniçal não falhou nenhum teste de poder que ele fez. Ele conseguiu controlar todo mundo que ele tentou na boss fight dele. Então eu acho que 20 é um valor bem razoável, considerando que é o Carniçal que a gente tá falando. Então o Carniçal tem 20 de poder para controlar as pessoas que ele quiser controlar, aí no caso, um dos três, né? Então vamos lá para os status do Joey, do Kaiser e do Arthur, que foi impossível de pegar. Então, ó, eu já vou dizer, deve estar bem errado isso aqui. Deve ter muita informação errada, muita informação que não tá 100% correta, que tá meio aproximada, sabe? Mas é que realmente foi bem difícil de pegar esses valores, especialmente o poder. Porque o poder ele é diretamente ligado à sanidade. E a sanidade dos personagens é um bagulho que, nossa, velho, eu não tinha prestado atenção quando eu tava vendo Desconjuração, só vendo assim, sem analisar. Mas, cara, eu fui analisar os episódios pra fazer esse vídeo. E, meus amigos, a sanidade dos personagens, principalmente desses três, não faz sentido nenhum. O Joey, cara, o Kaiser, no primeiro episódio quando ele aparece, ele tem 45 de sanidade, ok? O Kaiser tem 45. No terceiro episódio, se eu não me engano, até no segundo episódio, eu acho que, ou no segundo ou no terceiro, o Kaiser ele aparece com 62
do nada, assim, tipo, totalmente do nada. Aí você fala assim, pô, é porque ele ganhou a sanidade que o Cellbit dá a sanidade pros players. Mas, irmão, o Cellbit deu mais de 10 de sanidade. Na real, o Cellbit deu quase 20 de sanidade pro Kaiser em 2 episódios. Mano, isso daí não é dar a sanidade, mano. Isso daí é fazer outro personagem. Isso não tem. É muita diferença. E o Joey é outro. O Joey entra no RPG com 65 de sanidade. E no episódio 6 ele tá com tipo 76. Ele ganha muita sanidade também. E tipo, não é como se fosse o Cellbit dando sanidade, porque ultrapassa o máximo que antes era, né? Tipo, o Kaiser, o máximo dele tava como 45 e ele brota com 60 e poucos. O Joey, o máximo dele tava como 65 e ele brota como 76 também. Então, tipo, não faz sentido nenhum a sanidade dos personagens no começo de Desconjuração. Então foi um saco. O Arthur, ele ainda é mais... A sanidade dele ainda é mais estável, né? Mas os outros dois, nossa, velho, foi um pesadelo. Então, mano, eu fiquei de saco cheio. Eu falei, quer saber, velho? Eu vou considerar a sanidade deles, o poder deles como todo mundo, como uma média, assim. E eu, se eu não me engano, eu coloquei tipo 12 ou 11 pra todo mundo, alguma coisa assim. Inclusive, o poder, ele influencia diretamente na sanidade. Por que eu tô usando o poder por que eu tô usando a sanidade pra dizer quanto de poder eles têm? Porque a sanidade, ela é o poder vezes 5, se eu não me engano, vezes 5 ou vezes 6, o Cellbit fala. Então eles são diretamente ligados. Então quanto mais sanidade você tem, mais poder você tem. Então seria um jeito muito bom de descobrir o poder deles, se o poder deles não fizesse sentido nenhum durante Desconjuração, tá? Então, enfim, tirando isso da frente, vamos aos valores de cada um por um. Arthur, vida 18, dano 10, 1d10 no caso que é da Glock. E ele também tem o ritual que pode buffar o dano da Glock dele. Arma de fogo pistola, né? Que é o que ele rola pra ver se ele acerta o tiro. 13, poder 12, esquiva 12. Esquiva nada mais é do que a destreza, né? Uma porcentagem lá da destreza. E eu olhando lá uns vídeos, pegando mais ou menos a destreza que o Arthur falou que tinha, com a esquiva, os valores que ele teve sucesso e fracasso com a esquiva, eu cheguei nesse valor de 12, que eu achei que ficou bem próximo. A gente tem também o Joey. Joey, vida 31, dano 14. Esse deve estar me perguntando, pô, na real a espada do Joey dá 18, porque ela tem o D4 de morte. Mas, a gente tá falando do Carniçal. Então, D4 de morte não faz nada, não dá pra dar dano de morte na própria morte, né? Então, acho que não vai fazer nada, inclusive é perigoso até curar o Carniçal. Então, eu vou desconsiderar o dano de morte dele. Katana, que é basicamente a habilidade que ele tem com a espada, o que ele rola pra ver se ele acerta. A katanada 18, poder 12, que como eu disse mais ou menos ali, eu peguei essa média, e briga 15. Por que o Arthur tá com esquiva e o Joey tá com briga? Porque o Arthur vai esquivar de todos os ataques, como ele sempre esquiva, e o Joey vai sempre tentar contra-atacar, ainda mais com o ritual dele, que ele tá agora de poder ter vantagem no contra-ataque, ele vai sempre contra-atacar, mesmo que ele drope a espada no chão. E por fim a gente tem o Kaiser, que tem 28 de vida, o dano dele é 16, você deve estar me perguntando, não, o dano da M4 é 12 de dano, que é 2d6. Mas o Kaiser tem as balas amaldiçoadas dele, que ele vai definitivamente estar usando nessa batalha, que vão aumentar o dano dele um pouquinho. Se eu não me engano, não é confirmado quanto de dano o Kaiser dá com as balas amaldiçoadas, mas eu suponho que vai ser um D4 a mais, que nem foi um D4 a mais na espada do Joey, de antes para depois, né? Tipo, faz sentido. Então sairia de 12 para 16 o dano dele. O quanto ele tem na M4 é 12, ele fala no episódio 2, se eu não me engano, o Kaiser fala, tipo, eu tenho 12 na M4 em algum momento lá. O poder é 11, também ele tem um pouco menos de sanidade que os outros dois, então eu coloquei 11 para não ficar repetitivo. E a esquiva é 7, porque ele tem uns feitos bem ruins de esquiva. O Kaiser tem um momento que ele vai esquivar, ele tira 20 e dá sucesso bom, então tipo, ele tem muito pouca esquiva. Então eu coloquei 7 ali, tipo, deve ser mais ou menos isso, né? E além disso, cada um deles tem os rituais, né? O Arthur tem o ritual de amaldiçoar arma de fogo, que ele dá aí mais um D6 para armas de fogo por um D6 rodadas. O Joey tem o ritual que ele tem vantagem em todo contra-ataque que ele fizer. E o Kaiser tem o Cinerária, né? Além do Cinerária, ele tem o Dissipar, mas o Dissipar não vai ajudar, porque não é o Carniçal, não é de energia, né? Então o Kaiser, ele dá
Aí ele tem só o Cinerária, que acho que ele nem vai usar nessa batalha, mas caso ele venha a usar aí pra dar vantagem na esquiva pra ele e pro Arthur, pode ser aí que seja o caso, né? Os rituais mais importantes mesmo são o do Arthur de buffar arma de fogo e o do Joey de ter vantagem no contra-ataque. Então, bom, eu acho que eu cobri mais ou menos aí de maneira bem porca, quanto que cada um tem de status. De novo, foi muito difícil pegar esses valores, justamente porque é muito inconsistente. O RPG muda toda hora, né? Quando eles transcendem, eles colocam ponto de atributo em coisa que muda nas perícias. E o Arthur também, agora no episódio 12, ele teve ele pegou o investigador e conseguiu dar mais um ponto em 8 perícias. Inclusive a pistola, o arma de fogo pistola dele era 12 e eu coloquei para 13 porque eu supus, né, que ele vai aumentar na perícia de pistola, porque é meio óbvio. E a esquiva também era 11 e eu joguei para 12 porque eu supus que ele vai aumentar também a esquiva dele com esse buff que ele recebeu do investigador, do arquétipo investigador, né? Então, são várias coisas, são várias, como fala, várias coisas que influenciam, né? São várias constantes aí que são muito difíceis de prever, várias variáveis que são muito difíceis de prever. Então, eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas se eu não fiz, me perdoem. É o melhor que eu consegui, né? Então, bom, com os status de todo mundo em mão, com os rituais de todo mundo em mãos, vamos pra batalha. O que aconteceria se Joey, Kaiser e Arthur enfrentassem o Carniçal sozinhos, né? A primeira coisa a levar em consideração nessa batalha é o fator inteligência, no sentido fator inside, o fator que eles têm de experiência de ter enfrentado um ao outro, né? No caso, pro Carniçal não muda muito que ele é uma criatura, mas o Joey, o Kaiser e o Arthur, eles sabem o que o Carniçal faz. Eles sabem exatamente o que o Carniçal faz, então eles têm bastante vantagem logo de cara por saber dos status e das habilidades do Carniçal. Bom, no começo da batalha, logo no começo da batalha, pode ser que o Arthur, principalmente o Arthur, fique paralisado por alguns rounds, porque, bom, né, ele tem essa cicatriz graças ao Carniçal e ele perdeu todo mundo que ele ama graças ao Carniçal. Então ele pode tomar bastante sanidade ali e ficar paralisado algumas rodadas. Inclusive eu não tô contando a sanidade para essa batalha porque eles têm bastante, todos os três têm bastante sanidade, então eles não vão ficar loucos durante a batalha. Então, enfim, o Arthur provavelmente ele vai ficar paralisado ali algumas rodadas, mas o Joey e o Kaiser, com sorte, vão pra cima do bicho, né? O Joey vai, pegar a espada e meter na costela do Carniçal, e o Kaiser vai ficar só no tirinho de longe, né? Uma coisa que é muito importante ressaltar: o Carniçal no combate corpo a corpo com o Joey não tem a mínima chance. O Joey estraçalha o Carniçal no X1, pelo menos na briga, justamente porque o Joey, primeiro, tem vantagem nos contra-ataques por um tempinho, graças ao ritual dele, e segundo, que o Joey tem muito mais skill, muito mais perícia em lutar a briga que o Carniçal. Então o Joey vai arrebentar o Carniçal se o Carniçal ficar no close combat com ele pra sempre, sem fazer nada a respeito. Ainda mais considerando que o Kaiser e eventualmente o Arthur vão estar lá para ajudar o Joey, né? Então o Carniçal, ele vai perceber que ele não tem outra escolha a não ser dominar a mente do Joey. E aí, meus amigos, é a parte interessante. Porque assim que o Carniçal dominar a mente do Joey, que vai acontecer, eventualmente o Joey vai ter a mente dominada, tá? Não tem o que fazer, o Carniçal tem muito poder e o Joey não tem tanto assim. Então uma hora ou outra o Joey vai ter a mente dominada pelo Carniçal e sair de cima dele e atacar o Arthur ou o Kaiser. O que é interessante de notar é que cada round o Joey ele vai fazer mais um teste de poder para ver se ele continua sobre a influência do ritual do Carniçal. Como a gente viu em Segredo na Floresta, o Thiago e o César faziam um teste de poder sempre que era a vez deles para ver se eles saíam do ritual de controle mental do Carniçal. Mas eles não tiveram sucesso em nenhuma das chances. Até o Brulho também não teve sucesso em nenhuma. Então, o Carniçal foi completamente possível de dominar a mente deles praticamente a batalha inteira, né? Ele só conseguiu sair do transe
eles só conseguiram sair do transe depois que ou morreram ou quase mataram alguém, né? No caso do César e do Thiago. Então, é um controle mental bem forte que o Carniçal tem. Então o Joey provavelmente vai ter a mente dominada e provavelmente vai acabar dando uma bela porrada ou no Kaiser ou no Arthur, eventualmente alguma hora, né? Porque o Carniçal é muito OP. E assim que ele dá essa porrada, provavelmente ele vai acordar, que nem o Arthur, não, que nem o Kaiser, no caso era o César, acordou quando deu um tiro na cara do Joey lá em O Segredo na Floresta. Ele deu um tiro na cara do Joey e acordou assim, tipo, o que eu fiz, tá ligado? E tudo bem que o Thiago deu o soco na costela da Liz e não acordou imediatamente, mas é diferente, tá ligado? O Thiago deu 3 de dano na Liz e o César tipo, praticamente matou o Joey. E o Joey, mano, se ele der uma espadada em alguém, vai doer muito. Então, eu acho que ele vai acordar assim na primeira espadada que ele der. E aí o Carniçal, mano, vai ficar nessa. O Carniçal vai dominar a mente de um e vai lutar contra os outros 2. E aí vai dominar a mente do outro e vai ficar, tipo, nesse 2 contra 2, tá ligado? Mas Joey, Kaiser e Arthur, eles têm bastante vida. O problema, cara, é que o Carniçal tem 8 de armadura. E isso é um problema especialmente grande, porque o Arthur, sem o ritual dele na arma dele, praticamente não consegue machucar o Carniçal, né? Ele tem que ter o ritual na arma para conseguir ter alguma relevância nessa batalha. O Kaiser, ele consegue dar um dano massa junto com o Joey, mas se um deles tiver a mente dominada, fica muito ruim mesmo. Então, tudo se resume ao controle mental. Se o Carniçal conseguir controlar a mente do Joey, principalmente do Joey, que vai ficar no corpo a corpo com ele, se ele conseguir controlar a mente do Joey para fazer ele atacar ou o Kaiser ou o Arthur, a chance do Carniçal vencer é boa, porque o Joey, ele é uma máquina, velho. O Joey, ele é imparável, mano. Ele é simplesmente um monstro. Então, prova disso é que se o Carniçal for no X1 com ele, na porrada, ele simplesmente perde. O Carniçal simplesmente perde no X1 com o Joey. Então, ele tem que controlar a mente do Joey. E, inclusive, se ele demorar muito, ele vai morrer. Se o Carniçal demorar muito, enrolar muito pra controlar a mente do Joey. Eu diria que se o Carniçal demorar umas 3 ou 4 rodadas pra controlar a mente do Joey, ele tá morto. Porque o Joey, ele dá muito dano. Ainda mais o Kaiser e o Arthur junto com ele. E ele é muito resistente. Então, tipo, o Carniçal não tem a mínima chance se ele não controlar a mente do Joey. Se ele controlar a mente do Joey, no entanto, a batalha fica um pouco mais interessante. A partir daí, o Kaiser e o Arthur vão ter que se virar contra Joey e Carniçal de uma maneira que não pode matar o Joey e também tem que dar tiro no Carniçal ao mesmo tempo. E provavelmente o Cinerária do Kaiser vai ajudar, já que ambos, Kaiser e Arthur, eles não contra-atacam, eles esquivam, né? E eles vão ter que esquivar, inclusive, do Joey. Vai ser muito útil o Cinerária para dar vantagem de esquiva para ambos, Kaiser e Arthur, né? Contra o Carniçal e o Joey. Eventualmente, depois de 3 rounds, o Joey vai acordar. E aí, quando o Joey acordar, o Carniçal vai ter uns probleminhas aí, né? E, bom, pode ser que o Carniçal tente dominar a mente de 2 pessoas ao mesmo tempo. Então ele vai lá e domine o Joey e logo no round seguinte ele vai lá e domine o Arthur ou o Kaiser. E depois tente dominar o terceiro e aí fazer todo mundo se matar, tá ligado? Pode ser, é uma possibilidade que ele faça isso. Mas eu acho difícil considerando que Joey e Kaiser... Kaiser e Arthur vão ficar pressionando ele o tempo todo. E a chance do Joey escapar do controle mental do Carniçal não é baixa, né? O Carniçal, por mais que ele conseguiu controlar a mente de todo mundo o tempo todo em O Segredo na Floresta, todas as vezes que ele tentou, ele conseguiu. Os personagens agora estão bem mais fortes, né? Ambos, Joey, Kaiser e Arthur, estão bem fortes bem mais fortes em comparação ao Segredo na Floresta. Então não vai ser tão fácil quanto foi antigamente pro Carniçal controlar a mente deles. E outra, agora eles sabem, agora todos os 3 sabem que o Carniçal tem esse poder. E eles vão, mano, assim que eles verem as lágrimas pretas saindo de alguém, assim que eles verem algum dos 3 agindo estranho, eles já vão, mano, já vão esquivar, já vão tentar segurar a pessoa, fazer alguma coisa. Eles têm noção de como lutar contra isso muito melhor agora, né? E, bom, eu acho que o Carniçal, ele simplesmente
ele fica muito na desvantagem nessa luta. Primeiro porque são 3 contra 1. Segundo porque todos eles, os 3, sabem tudo que o Carniçal é capaz de fazer. E eles têm essa ideia, essa noção. Se Joey, Kaiser e Arthur tiverem tempo para se preparar para a luta, é ainda pior para o Carniçal. E por fim tem o fato de que o Joey é um monstro. E o Carniçal não tem a mínima chance contra ele se ele não controlar a mente do Joey. Então, se o Carniçal não controla a mente do Joey, ele morre. Se o Carniçal controla a mente do Joey, tudo que Kaiser e Arthur tem que fazer é ficar esquivando. O Kaiser usa o Cinerária e tem vantagem na esquiva junto com o Arthur. E aí eles ficam esquivando dos ataques do Joey. Mesmo se o Joey acertar um ataque, e a possibilidade não é pequena, convenhamos. Se o Joey acertar o ataque em algum dos 3, em algum dos 2, ele vai acordar na hora, porque ele vai dar um belo dano. E aí, quando ele acordar, mano, o Carniçal tá enroscado, porque, se eu não me engano, ele não consegue controlar. Eu posso estar tirando meio da bunda essa informação, mas eu acho que o Carniçal ele não tem como controlar uma pessoa 2 vezes na mesma batalha. Ele não faz isso, pelo menos ele não fez isso, né, no Segredo na Floresta. Então eu acredito que ele não consegue. Ele tem que esperar um pouquinho, pelo menos, pra conseguir controlar a mente da pessoa de novo, né? Então, mesmo que um dos 3 morra, que eu acho que é possível um dos 3 morrer, eu acho que é bem possível, na real, um dos 3 morrer, os outros 2 que sobrarem vão dar conta do Carniçal, na minha opinião. Os 3 estão muito fortes, eles têm rituais muito fortes à disposição. O Arthur, mano, tá buffando aí a arma do Kaiser e a própria arma dele. O Kaiser tá dando vantagem de esquiva pros 3. O Joey, mano, com vantagem no contra-ataque, vai estraçalhar o Carniçal a combate corpo a corpo. E o Carniçal, a única chance dele, de novo, é controlar a mente do Joey. E quanto mais tempo ele demorar pra fazer isso, mais ele morre. E se ele conseguir, mesmo assim, ainda não é muito fácil, porque Kaiser e Arthur vão ficar esquivando com vantagem na névoa do Kaiser. E depois de 3 rodadas, mais ou menos, o Joey vai acordar. E aí, mano, quando o Joey acordar, é GG pro Carniçal. Ele não tem muito mais esperança depois que o Joey voltar do transe dele. Então, eu acho que é isso. Acho que eu cobri mais ou menos toda a luta. Deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda. O que você acha que poderia ser diferente. O que você acha que o Carniçal poderia fazer que eu não falei. O que você acha que o Joey, o Kaiser e o Arthur poderiam fazer que eu não falei. Assim, também tem a possibilidade do Carniçal matar um dos 3 e reviver um desses 3. Mas ele gasta uma rodada inteira pra reviver. E ele não tem uma rodada inteira. Mano, quando ele já tiver conseguido matar um dos 3, que já vai demorar, porque ele não dá muito dano e os 3 têm muita vida, já vai ser meio tarde, porque ele já vai estar muito danificado nesse ponto em que ele matar e reviver um dos 3. Então eu acho que essa habilidade de reviver os mortos dele não vai ser muito útil, tá? Então, enfim, eu acho que eu cobri tudo mais ou menos. Deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda, o que você achou da análise. Deixa sua opinião aí. Se inscreve no canal para receber toda semana mais conteúdo de Ordem Paranormal. Eu sou o Silveríssimo, muito obrigado a todos e fui!